Olá, gente querida! Hoje é o dia 21 de setembro. A igreja celebra a festa do apóstolo São Mateus, conhecido também como Levi. Mateus era cobrador de imposto em Cafarnaum e passou de cobrador de impostos a discípulo de Jesus. Escreveu um evangelho e endereçou esse evangelho aos cristãos provindos do judaísmo. Cristo é como se fosse um novo Moisés, fundador do novo Israel, promulgando assim a justiça do reino de Deus, fundamentada no amor e na misericórdia. O Evangelho de Mateus é o Evangelho da Igreja, é o Evangelho eclesial por excelência. E essa igreja está constituída sobre a fé de Pedro. Ela é chamada a ser sacramento da reconciliação e, ao mesmo tempo, encontro entre Israel e todos os seres humanos, chamados à nova justiça do reino. A memória de São Mateus, no dia 21 de setembro, está registrada no Martirológio Jeronimiano. O texto do Santo Evangelho desse dia é a narrativa da vocação e uma refeição que Mateus oferece para Jesus e outros convidados. Mateus 9, de 9 a 13. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: "Segue-me." Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: "Por que vosso mestre come com os pecadores e com os cobradores de impostos?" Jesus ouviu a pergunta e respondeu: "Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, talvez uma das coisas que mais chama a nossa atenção nessa narrativa do Evangelho de Mateus é a parcimônia, a economia com a qual Mateus narra a sua vocação. Ele oferece somente um versículo para narrar a sua vocação. Jesus passa, ele vê um homem chamado Mateus sentado, cobrando imposto. Jesus lhe diz: "Segue-me." Ele se levanta e segue Jesus. É impressionante a economia de palavras. Cada vez que Jesus chama alguém no Evangelho, ele está passando. E o seu olhar se entrecruza com o nosso. Jesus vê. Jesus nos olha. Ele nos vê na situação concreta em que cada um de nós se encontra. É bonito também o contraste entre o pedido que Jesus faz, ou a ordem que Jesus dá, "segue-me", e a constatação
ele seguiu. Jesus diz: segue-me. O próprio Mateus constata: e ele o seguiu. É também bonito o contraste entre o verbo katemai, estar sentado, e o verbo anistemi, levantar-se. Como é belo, tão simples, tão curto, tão econômico, mas aí está o essencial. Jesus passa, vê, chama, ele se levanta, ele deixa a sua mesa de cobrança de impostos e segue Jesus. Os versículos 10 a 13 narram uma refeição que Mateus oferece a Jesus, aos seus discípulos, e foram também convidados publicanos e pecadores. Eles estão agora reclinados à mesa. O mesmo Mateus que antes estava sentado à mesa da cobrança de impostos, levantou-se daquela mesa, mas agora ele está reclinado em sua casa, junto à outra mesa, a mesa da inclusão. A mesa anterior era a mesa da exploração, a mesa da exclusão. E vieram publicanos e pecadores. Publicanos são os cobradores de impostos, é muito simples. O conceito de pecadores é que é bastante complexo. Pecador, obviamente, é pecador no sentido moral, alguém que comete transgressão. Mas aqui, pecador, hamartoloi, não é simplesmente pecador no sentido moral. Tem uma conotação sociológica e religiosa muito interessante. Os gentios são pecadores, isto é, alguém que não é judeu, alguém que não pratica a lei mosaica. Mas mesmo um judeu que não observa as tradições e as regras do judaísmo pode ser considerado pecador. Alguém pode ser pecador por causa de sua profissão ou por causa de sua origem, porque não observa as leis de pureza ritual, as obrigações rituais. Uma pessoa sem religião é considerado hamartolos, pecador. Uma pessoa que comete falhas diante das regras religiosas é considerado um pecador. É bonito então perceber que Jesus e os seus discípulos têm comunhão de mesa com pecadores. Poderíamos falar de uma comensalidade aberta. Jesus não tem problema de sentar-se à mesma mesa com cobradores de impostos, que era um grupo considerado desonesto, ladrão, injusto, pecador por excelência. Jesus não tem o menor problema de sentar-se com cobradores de impostos e pecadores públicos. Aparecem então os fariseus e perguntam aos discípulos de Jesus, só que Jesus escuta a conversa. Eles perguntam aos discípulos de Jesus por que Jesus, como mestre, come com os publicanos e pecadores. Jesus escutou a conversa e ele vai buscar a resposta numa frase do profeta Oséias, da qual ele gosta muito. No Evangelho de Mateus, Jesus cita essa frase 2 vezes. Misericórdia é o que eu quero e não sacrifício. Mas antes de utilizar essa frase de Oséias, Jesus utiliza uma imagem típica provinda do ambiente da cura, dos hospitais, da vida de um médico. Ele diz: não são os sadios, não são os fortes, não são as pessoas hábeis que precisam de médico, mas sim os enfermos, os maus, os pecadores. Estes têm necessidade de médico. Por isso, Jesus acolhe
os pecadores, aqueles que estão doentes, enfermos e são considerados a escória da humanidade. Ide e aprendei o que significa. Não quero sacrifício, eu quero misericórdia. Não vim chamar os justos, eu vim chamar os hamartoloi, os pecadores. Vejamos que coisa bonita aparece nesse texto. Mateus é um publicano, cobrador de imposto, considerado ladrão, impuro, colaboracionista com o Império Romano, colaborador dessa rede de exploração por meio dos impostos. O legalismo farisaico não cura, abre mais feridas. O legalismo farisaico é baseado num sistema de mérito. Enquanto Jesus passa, vê, chama, Mateus abandona a sua mesa de cobrança de impostos e segue. O critério de Jesus é a misericórdia. A prática rigorista e exterior da lei não consegue curar, não consegue perdoar. Deus, na verdade, prefere o coração cheio da verdade, cheio de humildade, cheio de compaixão. Esse é um tema frequente nos profetas bíblicos. E nós aprendemos com Jesus o seguinte: a lei denuncia o pecado e pune o pecador. Jesus, ao contrário, ele odeia o pecado, mas ele perdoa o pecado e acolhe o pecador. Jesus rejeita o pecado e o perdoa, mas acolhe o pecador reconciliado. Mateus, evangelista da justiça nova do reino, uma justiça fundamentada na misericórdia, na compaixão, no amor e na reconciliação. Não são os justos que precisam de médico, mas sim os pecadores, os doentes, os fracos. Estes são os preferidos do amor de Deus. Deus nos perdoe as nossas faltas e que Ele nos ame cada vez mais e nos dê sempre a graça de recomeçar. Um grande abraço a você. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir.